Alô, mundo, que a paz esteja convosco. Olha, nós aqui outra vez para falar da palavra de Deus. E hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a conversão de Saulo a caminho de Damasco. Eu vou ler rapidinho, ok? Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que os encontrasse alguns daquela seita, quer homens e quer mulheres, e conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. Esse esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Louvado seja Deus. Eu não sei se vocês têm muito tempo de evangelho, eu não sei como que é a fé de vocês aí, né, que me ouve, nem sei quem me ouve. Às vezes a gente vê aqui algumas pessoas que entram e a gente não tem noção de quem na verdade está nos assistindo. E eu queria lembrar vocês, a gente ouvia, né? Você tem a unção de fulano, você tem a unção de não sei quem. Esse era um hábito comum quando eu aceitei Jesus, né? É claro que a gente ouve de alguns homens de Deus e a gente gostaria de ter unções. Eu, né, por exemplo, queria ter a unção de Salomão, né, o conhecimento que Salomão teve, o próprio apóstolo Paulo. Enfim, as pessoas tinham essa mania de ficar comparando as unções do chamado. E aí é muito comum, por exemplo, você vai pregar por alguém que desfaz da palavra, alguém que zomba de você, e alguém diz assim: mas esse é que nem Saulo, quando se converter vai ver o quanto vai sofrer. Mas acontece que Saulo não perseguia a igreja de Deus, né? Não perseguia a igreja de Jesus, porque ele era um ímpio, porque ele fazia por maldade. Na mente de Saulo, ele estava defendendo a palavra de Deus. Na mente de Saulo, ele estava lutando pelo reino de Deus, não é? E aí, se a gente termina o capítulo 8, né, que a gente estuda e vê que o eunuco etíope, ele está lendo as escrituras, mas ele não consegue compreender, que já é um perigo, né, esse negócio das pessoas, os crentes de Coríntios lá: eu sou de Jesus, Jesus fala comigo, eu não preciso de um conselheiro, eu não preciso de pastor, eu não preciso de uma igreja, né, que agora tem muitos dos desigrejados aí na internet
falando que não precisa de igreja, não precisa de pastor, Jesus fala com todo mundo, e eu pego a Bíblia e leio, Deus fala comigo. A gente viu que o etíope, né, ele estava lendo a Bíblia, mas ele tinha dificuldade de compreensão, e que foi, né, pediu para que Filipe subisse para entrar. E aqui nós vemos Paulo, né, ainda Saulo, que ele é um fariseu de fariseu, e superou muitos da idade dele quando jovem. Isso quer dizer, dentro do farisaísmo, ele tinha um domínio muito grande das escrituras, não é? Porque o farisaísmo, na verdade, ele não era uma religião qualquer, não era um segmento qualquer. Se você pegar o comportamento e as leis do farisaísmo, você vai ver que eles eram super, super exigentes, né? Eles não conversavam com qualquer pessoa, eles tinham os filactérios que eles usavam lá na roupa, tinham todo um código de conduta para que você pudesse ser um fariseu, né? Então, Paulo era um fariseu, ele vai dizer fariseu dos fariseus, ele tinha muito conhecimento, né? Estudou aos pés de um teólogo lá famoso da época, e ele perseguia a igreja não por zombaria, mas por estar pensando, estar servindo a Deus. E muitas vezes a gente pensa que está servindo a Deus sem estar, não é? Eu estava lendo esses dias e nós estamos até na igreja aqui, nós estamos orando, porque nós estamos buscando em Deus um caminho para que Deus volte a operar as maravilhas no meio do seu povo, não é? Eu creio na Bíblia, irmãos. Eu creio na Bíblia. E para mim ela é a imutável palavra de Deus. Eu não acho que Deus vai trazer uma outra revelação, vai dar um novo livro. Não. Eu creio que isso que a Bíblia tem é o suficiente para minha salvação, e creio que Deus aprovou quando os homens fizeram um concílio lá e decidiram que esses livros que foram colocados aqui eram suficientes para que a gente pudesse ser salvo. Eu acredito nisso. Ah, mas foi os homens que compilaram. Gente, olha, a minha fé não é burra, não é? Eu sei que foram os homens que fizeram isso, mas eu acredito que Deus, pensando em nós e conhecendo a nossa realidade, ele usou aqueles homens, né, seja lá quem foi, para poder colocar então essa versão na nossa mão. E eu creio que os textos que nós temos aqui são suficientes para que a gente possa ser salvo, desde que aplicados corretamente, não é? Desde que aplicados corretamente. E você vai ler na palavra de Deus, você percebe que a igreja está um pouco distante. Os sinais seguirão aos que crerem, não é? A gente leu o capítulo 8 e vimos Filipe fazendo muitos sinais ali. As pessoas ouviam ele pregar e viam os milagres acontecer. Isso é o que deve acontecer na nossa vida no dia de hoje, né? Nossos irmãos aqui estão procurando isso, né? Talvez seja necessário a gente olhar para nós mesmos hoje, né? Com um olhar mais crítico, olhar para nós com um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais santo até, né? Para não ficar uma palavra ruim, e perceber que nós não temos a santidade que nós deveríamos ter, né? Que nós somos crentes hoje, mas nós não temos um hábito. Primeiro que no Brasil, pelo menos eu desconheço, né? No Brasil a gente quase não tem uma cultura evangélica. A gente tem subculturas, como os irmãos mais rígidos do pentecostal, né? Que as mulheres não vestem calça, os homens não vestem bermuda, os cortes de cabelos, enfim, tem todo um padrão lá. Então nós temos essa subcultura, nós temos a cultura dos adventistas do sétimo dia, né? Que aí sim já é uma cultura mais voltada ao sétimo dia em si. Então a gente tem, mas a gente não pode dizer que nós temos uma cultura nacional de evangelho. Então, para nós, já é difícil isso, porque a gente não tem cultura, a gente não aprende desde cedo, a gente vai tentando nos adaptar aí, buscando conhecimento, para que a gente possa aí servir ao Senhor melhor. Então, a gente tem essa dificuldade. A gente tem a dificuldade de estar distante dessas histórias que nós lemos na Bíblia por quase 2000 anos. A distância temporal é muito grande. São 2000 anos que nós tivemos a influência do catolicismo, que nós tivemos a influência das outras religiões. Se você estuda a igreja, se você estuda a história, você sabe que quando Roma declarou
né, o evangelho, a Igreja Universal, a Igreja Católica, né, católico quer dizer universal, quando ela criou isso e determinou que ela era uma igreja realmente a religião que ia alcançar o mundo, ao exemplo administrativo de Roma, né? Se você pegar as histórias dos reinos, dos dominadores do passado, os dominadores eles pegavam o povo, eles arrancavam Deus, eles mudavam os nomes, eles ensinavam a cultura, faziam uma transformação mesmo. Roma não. Roma eles simplesmente queriam os impostos. Então não tinha problema se você tivesse o seu Deus, não tinha problema se você tivesse o seu ritual. Para Roma o que importava era, na verdade, os impostos, não é verdade? Quando o cristianismo foi declarado a religião universal, para Roma, que era quem administrava esse poder, continuou na mesma forma. Eles não se importavam se as pessoas tinham outros credos. Eles queriam que esses credos fossem fora da igreja e alguns foram adaptados. Por isso nós temos os santos da Igreja Católica lá muitas vezes são ídolos do passado, né, do paganismo, que ao entrarem para a igreja cristã, supostamente cristã, então eles tiveram nomes mudados. A gente tem toda uma história aí para estudar, não dá para mim falar sobre isso, e nem é o tema aqui. Mas você pode pesquisar sobre isso, seria bacana. Se você é um crente, quer ser crente de verdade, talvez você precise saber disso. Então, o que acontece? Aí teve essa mutação. Aí nós somos os protestantes, né? Por que nós somos chamados de protestante? Nós somos chamados de protestante porque há quase 500 anos lá, né, Martim Lutero, junto com seus amigos, Lutero é um nome mais destacado, mas não estava só nessa filosofia da reforma, né? Ele tinha outros companheiros e ele então coloca uma tese lá, as teses dele na catedral, em protesto do que era ensinado errado dentro do catolicismo, e por isso nós levamos o nome, né, os cristãos levam o nome de protestante, que hoje a gente não protesta nada, a gente segue as festas pagãs, a gente participa do paganismo com muita facilidade, né? Ontem foi a Páscoa e a gente às vezes compra lá, né, a mentira do ovo de chocolate, a gente enfeita a casa, né? E as igrejas têm enfeites natalinos hoje em dia, porque a gente já não se importa mais com nada. Tá tudo bem, esquece isso aí é coisa do passado, Alexandre. Não, hoje a gente pode tudo, é pagão, mas a gente traz para dentro da igreja evangélica, a gente coloca as coisinhas, é do mundo, né? Mas é bonito, então a gente quer ter na nossa igreja também, Alexandre. Que tem a ver isso? Larga a mão, parece um crente antigo, quadrado, é modernidade. A gente faz esses enfeitezinhos, se a gente coloca as coisinhas de Natal, se a gente coloca lá a imagem lá, né, disfarçada de São Nicolau dentro da igreja evangélica, não tem problema nenhum, não. Quem liga para essas coisas? Quem liga para essas coisas? Infelizmente nós chegamos a esse ponto de um grande número de cristãos evangélicos não ligar mais para a palavra de Deus, não ligar mais para a sua salvação, né? Não ligar mais para o caminho de santidade, para qual caminho seguir. Isso é triste. E isso nos leva a Paulo, né? Ou a Saulo. Saulo que era de uma linhagem radical de fé. Os fariseus eram de uma linhagem radical de fé. Basta lembrar que Jesus falou: se nós não fôssemos, se a nossa doutrina, os nossos ensinos não forem superiores ao dos fariseus, para nada serve. E nós, hoje, a igreja evangélica hoje, não chega aos pés dos fariseus. Aos pés nós não chegamos, quanto mais ser superior. Se hoje nós tivéssemos um jogo, né, uma disputa daquelas que perguntas e respostas, e a gente fosse classificando, quem tem o caminho de santidade maior? Os fariseus. Quem adora a Deus mais vezes por dia? Os fariseus. Quem é mais fiel no dízimo? O fariseu. O fariseu ia bater na gente de lavada. De lavada. Tem crente pentecostal aí que se parasse na frente de um fariseu, seria reduzido a nada. Se tivesse vergonha, sairia envergonhado. Porque eu acho que não tem também, né? Se tivesse, já teria mudado.
Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? E Paulo, esse fariseu, ele tinha o conhecimento da palavra, ele seguia toda a liturgia judaica do farisaísmo, né? E ainda era soldado. Só que o que acontece? Ele vai ter um encontro com Jesus, certo? E a gente vai ver que esse encontro mudou a vida de Paulo literalmente. Eu até acho que é desse texto que vem a expressão caiu do cavalo quando uma pessoa se dá mal, quando tem um plano frustrado, não é? O inimigo caiu do cavalo. Por quê? Porque ele vinha no cavalo e ele foi cercado de uma luz, ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? E aí ele disse: ó, Senhor, quem és tu? E Jesus disse: ó, eu sou Jesus que você persegue. Duro para você recalcitrar contra o aguilhão. E aí ele pergunta a Jesus o que ele deve fazer. Deixa eu ser muito generoso conosco hoje, né? Começa por mim. O que na verdade hoje você faz que você já perguntou para Jesus: o que eu faço? Por exemplo, nós temos as subdivisões evangélicas. Diante desse problema, o que nós fazemos? Você já se perguntou isso? Você já teve a preocupação de procurar de Jesus o que fazer? Nós temos as mudanças sociais, não é? Nós temos que estar preparado para essas mudanças sociais. Por exemplo, a união estável, que o governo declara ser uma forma legal. Todos os benefícios de um casamento, ele é cedido à pessoa que tem uma união estável comprovada na documentação. Se ela tem um documento de união estável, então ela é considerada uma pessoa casada. Mas as igrejas, elas precisam de uma certidão de casamento. O cartório, a legislação brasileira testifica que eles são como casados, mas algumas igrejas não permitem isso, certo? É certo ou errado? Não sei. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Qual é a vontade de Deus sobre esse problema? Nós temos, por exemplo, um cantor de funk, né? Não sei nem quantas são. Eu sei que ele parece que tinha 7 mulheres, um cantor do Rio de Janeiro. 7 mulheres, né? Se ele se convertesse, com qual das 7 mulheres ele iria ficar? E qual das 6 mulheres ele iria dispensar? Como que o Senhor veria isso? Não é? A questão da união estável, porque essa união estável ela também pode ser estabelecida com pessoas do mesmo sexo, né? Que é o que o pessoal chama de casamento homossexual. Mas essa união estável, então, entre as pessoas. Vamos supor que você abriu uma igreja lá, vizinha da Conchichina, certo? E lá tem um casal de homossexual que tem a documentação da união estável. Qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Não é? Como é que isso funciona? Porque a gente temos que respeitar as leis. Mas e agora? Como é que fica se está em conflito com algumas coisas que nós aprendemos dentro da igreja? Devemos rever os conceitos doutrinários da igreja ou vamos simplesmente nos posicionar contra uma lei governamental se nós não tivermos base bíblica para isso? Como é que vai ficar? Não é? Então, o que o Senhor deseja que nós façamos? Hoje eu fiz alguns vídeos em uma rede social aí, falando da questão da responsabilidade da igreja, da ação social da igreja. A gente percebe, onde eu estava conversando com o presbítero André, meu amigo, e ele estava falando sobre a questão de hospital, como é lento, né? A saúde pública no Brasil, principalmente em regiões mais afastadas, mais carentes, né? Mais pobres. A gente, por exemplo, sabe que alguns hospitais públicos em lugares carentes é um desastre, né? Os postos de saúde é um desastre. Às vezes tem um médico e o médico não consegue atender a população. E ele estava falando, acho que faz 2 anos que ele não tem uma consulta com um especialista que ele precisa, porque não tem quem o atenda. Não tem esse especialista no município que nós moramos, não é? E não é só aqui não, em São Paulo tem muitos lugares que você não consegue um atendimento nisso. E essa parte, o que era? Da igreja. A igreja que deveria estar agindo. Eu até falei do nosso irmão que tem um projeto lá na Colômbia, né? Que ele construiu a igreja brasileira aqui da Zona Norte, construiu a igreja
e na comunidade ele construiu um posto de saúde, construiu escola, né? Construiu um trabalho bonito lá. Isso deveria ser copiado por muitas igrejas, em vez de ficar fazendo esses templos suntuosos, em vez de ficar com esses megas eventos, gastando 1 milhão, né? Aquele pregador, né? Pastor pregador, que falou que gasta 300 mil reais com programação de televisão. Gente, 300 mil reais dá para ele construir um atendimento legal de saúde, né? Se ele, em vez de gastar na vaidade de ter um programa de televisão, ele colocar isso para atender as pessoas da sua comunidade, é um projeto bonito. Eu gostaria de ter o dízimo dele, né? Desses 300 mil reais, que eu fazia uma história bonita onde eu moro, de assistência social, ao invés de ficar só me propagando. Mas cada um vai dar conta de si, não é? Então, o que Jesus quer que nós façamos acerca de certos assuntos, irmãos? Foi o que Paulo perguntou para ele. Né, Senhor, o que eu devo fazer? E Jesus deu lá as diretrizes para ele. Às vezes, o que falta para a igreja é justamente isso, né? É querer buscar a vontade de Deus. Nós temos um aprendizado que muitas vezes nunca foi questionado, né? Quando eu falo nós, estou falando da igreja pentecostal, tá? A igreja pentecostal, na sua maioria, ela vem daqueles ensinamentos lá dos anos 50, dos anos 30, e a gente está levando isso, mas a gente não parou para questionar, né? Poxa, será que isso é certo mesmo? Será que essa regra doutrinária, será que ela tem base bíblica, né? Aquela igreja que eu sempre digo, no RI dela está escrito assim, é bom ao homem não beber vinho. E na Bíblia está escrito, é bom ao homem não beber vinho. Mas a continuação do versículo diz, e também não comer carne. Só que essa parte eles engoliram. Então como é que eu posso pegar metade de um versículo que é de forma proibitiva e dizer assim, ó, essa proibição a gente taca na doutrina, essa proibição é de uma coisa que eu gosto, a gente joga fora, descarta a palavra de Deus. Como é que eu posso fazer isso? Né? E a gente vai caminhando e precisa de alguém que diga assim, será que nós estamos fazendo certo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Vamos supor, será que o que Deus deseja para a igreja brasileira é ver essas guerras na televisão, de um pregador atacando o outro, na rádio, né? Um atacando o outro. Haja vista, tem uma rádio aí que tinha uns pregadores bacana lá na rádio, eu gostava de assistir, de ouvir os pregadores, e alguém que tem essa questão de falar em línguas no ar, de trazer revelação no ar, diz que esses homens são hereges porque eles pregam a Bíblia, né? Se era proibido falar dentro da igreja sem que haja intérprete, imagina ficar falando no rádio, né? Gente, é incoerente essas coisas, mas e aí se descarta, né? Assim, e a gente não se pergunta, não se questiona, né? Então, eu não sou rebelde, tá, irmãos? Não estou me rebelando contra ninguém, não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Como que você se relaciona com isso? A sua fé, ela está baseada em quê? Né? Tem até um reggae que eu gosto lá, que diz assim, chegado me pede um baseado, e eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra, e nela eu viajo. A palavra é a base da nossa fé mesmo, irmãos? O que a palavra fala sobre os adornos femininos, por exemplo? A maquilagem, né? Como que a Bíblia trata isso? Eu até me lembro de estar numa reunião e surgiu um fato que depois a gente ficou meio que brincando às vezes, né? Porque foi dito sobre as unhas, né? A pintura das unhas. Algumas igrejas proíbem que as mulheres usem, inclusive, aquela base, né? Que chama base, que é aquele esmalte incolor. Algumas igrejas, elas ou proibiam também, né? Faz tempo que eu não tenho muito contato. Então, ela era proibida até aquela base que alguns homens, inclusive, usam, né? Alguns homens usam para poder proteger a unha, dar um brilho na unha bonito, né? Fica bem vistosa, assim. E algumas igrejas proíbem. Algumas igrejas proíbem, por exemplo, a cor forte. Elas dizem assim, ó, se você quer pintar,
pinte de uma cor clarinha, né? Não use uma cor forte. E aí, nessa reunião, uma irmã perguntou o seguinte: qual é o pecado? O pecado é eu pintar a unha. Então, eu digo assim, irmãos, pintar a unha é pecado. E se eu digo pintar a unha é pecado, seja o verniz lá, né, o incolor, seja o branco, seja o rosa, é pecado. Você está pintando, então é pecado. Se eu determino que pintar a unha não é pecado, desde que não pinte da cor mais berrante, então o pecado é a cor, não é o pintar a unha. E você vê como é que é interessante isso, porque como é que eu posso determinar isso? Se eu disser assim, olha, pintar a unha é pecado, mas pintar de branco, de nudes, pintar num azul clarinho, rosinha, tá beleza. Não pinta o vermelho, não pinta o preto, né? Que algumas pessoas hoje usam preto, hoje usam colorido, né? Azul, amarelo, vermelho, hoje é multicor, não é? Mas aí a questão é o seguinte: eu aprovo o branco porque eu gosto do branco. Ou lá na Conchichina, eu só posso falar da minha igreja, viu, irmão? Onde eu sou presidente. Na igreja da Conchichina, eu aprovei a base, porque a base não muda a cor da unha, né? É pintura, mas não muda a cor. Eu aprovei a base, não aprovei mais nada, porque eu gosto da base. Na verdade, eu acho que aquele brilho, eu não uso, tá, irmãos? Não uso por descuido meu. Mas eu gosto de ver aquele brilho na unha. Então, na verdade, como eu gosto, eu aprovei. Mas eu não gosto do preto. Porque quando eu vejo preto na unha das irmãs e nas unhas dos irmãos, os irmãos pintam unha. Hoje tem homem que pinta unha. Nós estamos determinando pintura de unha, não masculino e feminino. Pintura de unha, tá? O preto me lembra rock and roll, não é? Toda vez que eu vejo alguém pintando a unha de preto, eu penso assim, esse cara é um roqueiro, essa mulher é uma roqueira. Mas o gosto é diferente, né? O gosto é diferente. Então, se eu aprovo o meu gosto, que é a parte clara, por que eu tenho que condenar a cor escura que alguém gosta? Por que alguém tem que ficar preso aos meus gostos? Não é uma tirania minha isso? Não é eu querer me assentar no lugar de Deus e determinar o que pode ou não ser feito? E muitas vezes sem uma base bíblica, não é? O cabelo, por exemplo. A gente sabe que a Bíblia fala sobre, né, Coríntios lá fala sobre o homem ter cabelo crescido, a mulher ter o cabelo crescido, é honroso, o homem ter o cabelo crescido é desonroso, o cabelo foi dado ao lugar do véu. Mas qual é a extensão disso, irmãos? Não é? Como que a mulher tem o cabelo crescido? É até o ombro já é crescido, né? Hoje as irmãs estão tudo cortando o cabelo. Ou o cabelo crescido é até a cintura. Qual é a medida que um cabelo feminino tem que ter? E o cabelo masculino? Qual é a medida que ele tem que ter para que ele possa ser aprovado por Deus? Ou eu olho e digo assim, eu acho que, né? Porque se eu não tenho uma medida exata, eu tenho que olhar e dizer, eu acho que. Não dá para mim determinar, porque se eu não tiver uma medida exata, eu não posso determinar se passou dessa medida ou não. Eu tenho que ir no achômetro. E a Bíblia me permite ir no achômetro? Eu acho que não. Então, existem muitos outros temas, irmãos, que a gente precisa parar e sentar. Quando eu falo a gente precisa, eu não estou caindo na ilusão de ser participante disso, né? É um apelo para que alguém que tenha o domínio sobre um ministério, alguém que tenha a autoridade eclesiástica de uma convenção, né, que chegue e pegue e fale assim, puxa vida, ó, a gente tá vivendo assim, mas não dá, né, não é possível. E eu até me lembro de uma experiência que eu vou contar aqui rapidinho para vocês, porque essa também foi legal. Eu fui ajudar uma igreja, né, não vou dizer o nome dela, ela estava, uma igreja muito grande, e ela estava alugando um espaço lá, reformando um espaço para estabelecer uma igreja. Eu acho que nem é mais a igreja nesse lugar. Mas aí ia, e eu passei na frente dessa igreja e vi uma jovem que tinha estudado comigo lá, falamos, conversamos, falei que já também era evangélico. E ela estava, eu entrei, vi o salão, vi as coisas que precisava fazer. Entre as coisas que precisava fazer nessa reforma, precisava pintar as paredes.
E aí eu falei para ela, ó, se vocês quiserem eu posso vir ajudar vocês a pintar. E foi combinado e eu fui. E aí, o que ficou acertado? Eu iria de manhã, ajudava a pintar. Na hora do almoço eu almoçava junto com eles, que eles tinham uma cozinha lá, faziam um almoço. Então eu não precisaria levar marmita, nada, eu almoçaria com eles. Então quando era perto da hora do almoço, quando a comida estava pronta, eles mandavam chamar. E aí eu ia até o banheiro, lavava minha mão e ia para o templo orar, né? Orar antes de almoçar. Não é um costume, né? Eu não tenho um templo dentro de casa. Mas lá eu estava no templo, não fazia mal eu ir lá, né? Não era uma coisa religiosa, né? Era um devocional meu. E eu ia, e toda vez que eu ia orar, eu como sou pentecostal, e um pentecostal antigo, eu orava na frente do altar. Então, né, eles na verdade têm o púlpito deles, que é aqueles grandes, que cabe banda, essas coisas todas, mas tem o púlpito. E eu me prostrava debaixo do púlpito, né, a parte de baixo do púlpito, e orava de frente ao púlpito. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço isso até hoje na minha igreja, né? É uma coisa que eu gosto, é uma tradição, é coisa de homem, mas é um bom costume, eu acho, e é meu costume também. Se não é bom, não é bom para você, é meu. E não vejo idolatria em nada disso, né? Eu oro no monte, na casa, no ônibus, e na rua, que nem um doido, eu pego o telefone e fingo que estou falando com alguém, mas cada um ora do seu jeito, não é? E eu então me prostrava ali. E isso foi alguns dias, e eles tinham um culto à tarde, e a pastora que ministrava lá esse culto. E um dia eu acabei o serviço mais cedo e eu fui assistir o culto. E eu achei bacana porque eu nem sabia da história, né? Mas aí, durante o culto, ela falou assim, agora nós vamos fazer uma oração. E aí ela falou assim, ó, só que nesta oração, nós vamos fazer ajoelhados. Porque a gente condena os pentecostais que oram ajoelhado por religiosidade, mas não orar ajoelhado também é uma religiosidade. E nós vamos quebrar isso hoje. E dobrar um joelho para orar, não é? E eu fiquei pensando, puxa, eu faço isso aqui de uma inocência tão grande, é o meu modo de fazer, né? Eu não fiz porque eu queria provar para eles que era de joelho dobrado. Eu não fiz porque eu achei que... Eu nem sabia que eles não faziam isso, né? Que eles pregavam contra orar de joelhos. Eu nem não tinha noção disso. Foi uma coisa muito minha e inocente, né? Mas eles viram. Então veja, às vezes a gente pode estar apegado a umas coisas que não tem nada a ver, não é? A doutrinas que eu não sei nem como surge isso, né? Eu sei, né? Quer que eu falo para você como é que surgem essas doutrinas? No coração de Satanás, no berço do inferno. Que são coisas que mais impedem as pessoas de servir a Deus do que realmente levarem elas para poderem estar sendo glorificado o nome do Senhor na vida delas. E Paulo, embora ele tivesse muito conhecimento, embora ele tivesse a autoridade, né, para falar algumas coisas, para aprender, para combater dentro daquilo que era a religião dele, e eu volto a dizer, era uma religião de muito respeito no meio judaico, né? O fariseu era uma pessoa excelente, ele se destacava pelo jeito de se vestir, pelos filactérios que usavam na roupa, pela sua conduta. Era uma linhagem bem radical mesmo. Jesus disse que nós temos que ser superior a eles. Depois a gente pode falar isso, não é o tema hoje aqui, mas é só para que você tenha uma noção que esse apóstolo Paulo, né, ou que Saulo aqui, não é um qualquer, né? Ele foi testemunha do apedrejamento de Estevão, e as roupas de Estevão foram colocadas aos seus pés, aos seus cuidados. Nós vamos depois falar do quanto é importante um testemunho, até na morte, né? E o quanto o testemunho de Estevão influencia Paulo depois dessa conversão que ele teve. E aí Jesus então deu as coordenadas, ele foi, ficou lá, né, 3 dias sem comer e sem beber, orando ao Senhor. Alguns irmãos acreditam que foi nesses 3 dias que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não se podem dizer aos homens, não é? Tem muita gente indo para o céu e trazendo as revelações, tem muita gente indo para o céu contando que as coisas que viram lá. Paulo foi aos céus, ao terceiro céu, vai, tudo bem.
Mas ele viu coisas lá que não se pode falar aos homens, inefáveis, né? São aos homens. Então, algumas pessoas acham que foi nisso. E aí, então, Jesus manda um outro servo de Deus ir lá, né? Eu não vou chegar, depois a gente lê, então, do verso 10 em diante, né? Acho que por hoje já tá bom. Então, fica aí o meu apelo a você, que reveja a sua fé, né? Eu me lembro que um tempo atrás, não lembro quanto tempo atrás, mas eu estava numa outra igreja ajudando os irmãos lá e a gente ia começar um estudo bíblico, né? E eu comecei a estudar algumas coisas. Eu sou um defensor, né, de que a gente precisa olhar as escrituras por completo, né? Eu não acredito que a igreja seja focada só no Novo Testamento. Eu acho que tem uma importância muito grande o Velho Testamento na nossa vida. Já falei isso quando nós começamos Atos dos Apóstolos, nós falávamos sobre a importância do Velho Testamento para nós, né, como Igreja de Cristo, como é que isso funciona na nossa vida. E eu sou defensor disso. Eu acho que o Velho Testamento tem a valia que tem o Novo. É claro que a gente não pode querer basear a nossa salvação na lei, né? Que aí seria errado. Mas a gente tem que olhar para isso e aprender também. Então, reveja a sua fé, questione, né? Será que é certo isso que você está fazendo? Ah, mas eu aprendi que eu não posso dar paz do Senhor para o irmão que está desviado. É certo isso? Está na Bíblia. Eu aprendi que se o irmão não toma ceia, ele também não pode saudar dele, né? Os irmãos de uma igreja mais radical lá, que uma vez que as pessoas se envolvam no pecado do adultério, né, em si, não é que a gente diminui a responsabilidade, não é isso, mas uma vez que nessa igreja os irmãos pratiquem esse tal pecado, eles são excluídos, né, e o retorno para a comunhão com a igreja é um pouco dolorido, viu, irmãos? Tem todo um processo para voltar e tem que ser muito Deus na vida dos dois para que Deus possa confirmar lá o regresso deles nesse ministério. Mas será que é isso mesmo que Deus quer, né? Será que Deus quer dessa forma? Nós temos bases doutrinárias para muitas coisas que nós praticamos, mas a gente tem que se questionar, né? A gente tem que parar e refletir sobre como eu devo tratar o homossexual. Sempre teve homossexual, viu, irmão? Sempre. Se você pegar a história do mundo, o homossexualismo é uma coisa muito antiga, né? Desde os primórdios lá, a gente sabe que tem relatos de pessoas homossexuais. Não é uma coisa nova, não é que você diga assim, ah, mas isso é frescura. Não, não é. Sempre existiu isso. De uma forma mais discreta, de uma forma... Bom, aí tem vários problemas para estudar a história do homossexualismo, mas que não é o nosso caso aqui. Mas como nós devemos tratar os nossos irmãos homossexuais, irmãos? Qual é a postura que a igreja tem que ter em relação a isso? Se nós pensarmos que nós somos a ponte entre o homossexual e Jesus Cristo, como é que nós fazemos ele atravessar essa ponte, né? A prostituta, os casamentos múltiplos agora, né? Eu vi até um irmão pregando lá, até quando a pessoa do segundo casamento vai pregar no seu altar? Puxa, será que essa é a visão mesmo de Jesus? Se não, o homem casou duas vezes, ele não pode, mas qual é a causa desse segundo casamento, né? Como é que aconteceu? Eu não sei, tem muita coisa que a gente precisa rever, irmãos, tem muitas coisas que a gente precisa questionar. O próprio divórcio, né? Qual é a posição do divórcio? A Bíblia condena o divórcio, sim, claro, condena. A Bíblia condena um monte de coisa que se pratica hoje, né? Então, até tem uma história que não vai dar tempo de eu contar hoje, deixa pra lá. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Porque há um texto bíblico, irmãos, eu não sei se vocês lembram disso, de que Deus precisa fazer um concerto com o seu povo. Ou, na verdade, o povo precisa fazer um concerto com Deus. E qual é a forma desse concerto acontecer? Os maridos, os esposos, tinham que mandar embora as suas esposas. Isso não é divórcio? Não é? Não é separação isso? Eles tinham que mandar embora. É divórcio, não é?
Pois é, mas está na Bíblia. Foi uma forma dos homens fazerem um concerto com Deus. Então, o que nós estamos praticando de verdade, que realmente pode se dizer que é bíblico, né? Será que é essa a vontade de Deus para esse assunto? Dízimo, oferta, cura, milagre, prodígio, não é? Será que realmente deixou de existir? Será que nós estamos numa geração que não tem essa promessa na nossa vida? Em que nós temos que viver de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, lembrando a história dos outros, sem ter essas marcas em nós? O que de verdade está acontecendo, irmãos? E com a sua fé? Você pode ter certeza de que você vai para o céu? Você pode ter certeza de que você vai realmente morar no tabernáculo de Deus com os homens? Você tem certeza disso? Se você pegar a sua Bíblia Sagrada hoje, ou se você sentar com alguém que conheça a Bíblia, não para te julgar, mas para te ajudar a peneirar a sua vida na Bíblia. Por exemplo, eu me lembro muito vezes a questão do amor, né? Que as pessoas, eu te amo. Mas isso passa na peneira de 1 Coríntios 13. A Bíblia diz assim, o amor é, e descreve algumas características do amor. Eu penso, e eu acredito, né? Não é eu penso não, eu acredito piamente que se o meu sentimento não for, né? Se esse meu amor não é paciente, não é bondoso, ele trata com leviandade, ele se soberbece, ele é invejoso. Se ele esbarra nisso, eu acho que não é amor. Cada um ama do seu jeito. Tem gente que acredita do seu jeito, tem gente que vai pro céu de qualquer jeito. Enfim, esse negócio do seu jeito, para mim, é uma coisa que me irrita, não é? Quando a Bíblia determina um padrão, este é o padrão. Não tem eu entendo do meu jeito, isso é mentira do inferno. Não tem cada um crer de um jeito, isso é mentira do inferno. Não existe essas coisas, irmão. Não existe. Biblicamente, não. Existe humanamente falando. Mas o homem precisa se converter, não é? Então, a gente precisa analisar isso. Eu falo isso porque o maior desejo do coração de um pastor é ver as pessoas serem salvas. É saber que as pessoas serão salvas. E eu olho para a fé de muitas pessoas e, infelizmente, eu não posso dizer que serão salvas. Eu não estou julgando elas, não é? Não há uma diferença de eu julgar e sentenciar elas à perdição. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo o seguinte, se não mudarem a conduta, não vão. Não vão, e a Bíblia diz que não vão. Não é eu que estou dizendo isso. Entendeu? Se não mudarem as atitudes, os relacionamentos, não vão para o céu. Estão sendo enganados. Estão se enganando e sendo enganados. Então pare e pense para você não ser uma dessas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós vamos falar ainda de Atos 9, né? Deixa eu ver o tema que tem aqui. O perseguidor torna-se perseguido, né? Vai falar um pouco do que Paulo sofreu por causa do amor do evangelho. Não, nós vamos continuar amanhã, depois de Ananias, né? Como Deus trata com Ananias, para que Ananias vá orar lá, para que Paulo retorne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E ele foi batizado também, fariseu dos fariseus, olha só. Então, não se engane, não ache que você está 100% certo. Deixe sempre um espaço para um questionamento na sua vida, né? Estar certo o tempo todo pode ser o sinal de que você nunca esteve certo. Então, deixe esse espaço e procure, se aconselhe, né? Converse com pessoas que amam a Bíblia, né? Hoje mesmo, meu amigo Eliseu mandou umas coisas lá sobre rio, e você pega a mente desses homens assim, eu que sou pequeno no conhecimento, eu fico tendo que apanhar, né? Correndo para um lado e para o outro, ver se eu aprendo, porque os homens estão anos na minha frente, assim. Eliseu Chagas, né? Se você quiser procurar lá no perfil, convida ele para ser seu amigo. O homem tem muita sabedoria. Elias Pereira também, Marisa Gaspar, tem bastante gente aí que tem conhecimento, né? E você vai procurando aí e vai achando, mas sempre analisando tudo pela palavra de Deus, amém? Um beijo no coração, uma boa noite de sono. Amanhã, às 22h30, assim permitindo Deus, estaremos aqui para continuar nosso estudo.